Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar de um tema muito importante. Eu vim falar sobre sofrimento no trabalho. Quem nunca se sentiu sobrecarregado no trabalho, pressionado com o mundo lá fora, cheio de demandas para poder entregar e chega no final do dia ainda tem um terceiro turno, ainda em casa, com filhos, com rotina da casa e se sente ainda mais cansado e fica esperando o final de semana chegar para efetivamente conseguir aproveitar alguma coisa, alguma parcela da vida. É muito injusto a gente viver assim. Viver de segunda a sexta-feira focado no trabalho e viver sábado e domingo para poder descansar. Eu sei muito bem, eu tenho filhos, eu tenho dois, e sei que quando a gente chega do trabalho a gente tem que dar atenção para eles também, tem a rotina da casa, tem o cachorro, e a questão é, como é que eu faço para essa minha jornada na vida ser diferente? Como é que eu faço para conseguir aproveitar ela e conseguir tirar o peso do trabalho, o peso das tarefas, o peso do dia a dia e sentir mais no controle da minha vida? Muitas vezes a gente não percebe o quanto que a gente continua alimentando uma roda que nos deixa ainda mais refém das coisas ruins da nossa vida. Muitas vezes a gente não percebe os comportamentos que a gente vai tendo no dia a dia e que vão nos deixando ainda mais cansados. E a questão é, tudo começa pelo fato de você saber conhecer você mesma. Então pensa comigo, hoje, quando você chega no trabalho, quais são as coisas que você fica cansado só de imaginar das atividades que você tem a fazer? Quais são as coisas que te brilham o olho e que você tem vontade de cada vez mais estar aprofundando, estar se desenvolvendo? Você saberia dizer de bate-pronto? Você saberia saber se posicionar com relação às coisas que você gosta? E eu vejo muito nesse processo do sofrimento algo que acontece com a gente. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Quando a gente está em sofrimento no nosso trabalho, imaginem que essa roda aqui somos nós, né? Nós somos um ser bem complexo, com bastante atividades. E o que acontece? Quando a gente está sofrendo no mundo do trabalho, a gente efetivamente está colocando a nossa energia em várias atividades. Então a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. A gente acha que a gente tem que prestar conta para as pessoas, para o chefe, para os filhos. E é como se a gente tivesse um monte de checklists na nossa rotina. E eu vou lá e vou listando, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. E a questão é, isso efetivamente me deixa com mais propósito? Eu consigo me sentir mais empoderada nessa rotina onde eu vou dispersando energia em todas as direções? E eu acho assim, o grande segredo da gente conseguir ter um equilíbrio na vida no trabalho, conseguir gostar da gente no papel do trabalho, no papel de casa, no papel de esposa, né, no papel de amiga, é quando a gente se sente no lugar certo, é quando a gente não se sente pressionado ou que a nossa vida virou um checklist de tarefas, que a nossa vida não consegue ter essa clareza das prioridades, que a gente não consegue estar olhando para onde a gente está indo. Eu digo para vocês, como que a gente faz então para organizar isso? Como que a gente faz então para, ao invés de eu pegar e ter todo o meu foco direcionado em várias direções, eu conseguir ter efetivamente o meu foco em uma direção? Como é que eu faço para ter o meu foco de trabalho, o meu posicionamento, os meus valores em uma direção? Como que eu faço isso? Você já se perguntou que todas as escolhas que você faz no dia, todos os processos que você tem de bom, de ruim no seu dia, você é 100% responsáveis por eles? Eu sei, a gente às vezes acha que é o destino, que é o chefe que cobra demais, que são os filhos que não nos entendem, que é o marido, mas a questão é, a gente escolheu todas as atividades do nosso dia. E a gente às vezes não escolhe as consequências, só que a gente não se dá conta, né, de que elas vêm junto no processo de escolha. Então, para que a gente possa parar de sofrer no âmbito do trabalho, no âmbito da nossa vida, a gente tem que começar pelo simples fato da gente se conhecer. O simples fato de saber o que é valor para você, o que você quer para sua vida e como que você desmistifica tudo isso. Então, hoje eu quero fazer uma proposta para você. Pegue um horário da sua agenda, da sua semana. E eu sei que você vai me dizer, é impossível, eu não consigo, eu tenho muitas atividades. Mas a questão é, continuar fazendo as mesmas coisas de maneira automática não vai te levar a um lugar diferente.
você vai continuar executando as atividades, você vai continuar fazendo as coisas e se sentindo triste, se sentindo deprimida, se sentindo sobrecarregada. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento em que seu corpo vai dizer chega, né? Sua mente vai dizer chega. E você vai começar a ficar doente em projetos importantes, e você vai ficar mais triste porque você não está conseguindo dar conta das questões. E a questão é, se você está aqui comigo nesse exato momento, é porque você se deu conta que tem muitas das tarefas suas que você tem que repensar e fazer diferente. E para você conseguir terminar com esse sofrimento no trabalho, você precisa começar a dar um passo para trás. Então, o que eu te proponho? Pegue a sua agenda essa semana, separe 4 horas da sua agenda. Sei, parece loucura, mas a questão é, nenhum plano de vida vai mudar, nenhum processo de vida seu vai mudar se você não conseguir parar para pensar em você mesma. Se você não conseguir olhar as atividades que você faz, se fazer algumas perguntas, questionar esses processos para que você pare de sofrer no mundo do trabalho, no mundo da sua vida pessoal. O que eu gostaria que você fizesse? Que você anotasse a sua rotina. Hoje, vamos supor a minha rotina. Acordo às 5:30 da manhã, né? E o que você faz para você quando você acorda? Então, eu vou falar o que eu faço para mim. Toda e qualquer atividade da sua vida, ela tem que começar sendo um recarregar de energia pela manhã, sendo um processo em que você se orgulha de você mesma e que você consegue se sentir mais viva. Se você começa a sua manhã fazendo atividades para o mundo externo, atividades para os outros, você já começa com a sua bateria pela metade. Por quê? Porque você não deu tempo nem de recarregar. E a questão é, você conhece aquilo que te faz bem? Você conhece aquilo que recarrega a sua energia, que você se sente vivo, que você se sente empoderado? Você sabe o que é? E a questão é, será que você começa por isso todas as manhãs? Então, o que eu quero que você faça? Que você se conheça. Porque quando você passar a se conhecer, você vai passar a questionar as atividades que você faz. E você vai sair desse modo automático. Porque por mais que você ache que você não escolhe a vida que você tem hoje, você escolhe ela o tempo inteiro. Você escolhe não almoçar e ficar trabalhando. Você escolhe ficar até mais tarde com o seu filho para fazer ele dormir do que dormir. Você escolhe. E daí você pode me dizer, ah, mas eu não me sinto com outra opção hoje, eu não sei como fazer diferente. E ok, a gente não sabe às vezes como fazer diferente. Mas continuar persistindo na mesma ação vai gerar o mesmo resultado. E é isso que eu quero que a gente comece a notar. Como que eu paro esse ciclo do sofrimento? Como que eu me sinto mais empoderada? E a questão é, você precisa entender as atividades do seu dia a dia. Se você listar hoje todas as suas atividades, eu vou lá, acordo, tomo café da manhã, dou comida para meus filhos, depois eu tenho uma reunião, depois eu tenho uma atividade junto ao departamento financeiro, você vai anotando todas as suas atividades. Se ao anotar as suas atividades, você conseguir se classificar elas, dizer assim, olha, essa atividade é uma atividade que me energiza, essa é uma atividade que me desenergiza, essa é uma atividade que tanto faz, você começar a qualificar o seu dia, começar a entender um pouco das suas atividades, das suas rotinas e começar a pensar, eu decido o que eu faço do meu dia. Então, das atividades que você entende que são ruins, você começa a se perguntar. Então, quando você identifica essas atividades que te roubam energia, que são atividades que você entende assim que você fica triste fazendo. E se você parar para pensar, a nossa vida é tão curta, a gente vive tão pouco para começar a gastar o nosso tempo e a nossa energia fazendo muito daquilo que não nos faz bem. Então pensa comigo, será que não está na hora da gente parar, identificar e conseguir fazer um plano para isso? E eu não tô dizendo que as coisas são num passe de mágica, eu não tô dizendo que você vai conseguir da noite pro dia mudar os processos. Eu tô dizendo que o primeiro passo para qualquer processo é se tornar consciente. O primeiro passo para qualquer processo de mudança é você saber o que te faz mal e o que te faz bem. E nesse exercício que você vai listar
todas as atividades, as suas pendências, por isso que eu pedi para você separar umas 4 horas do seu dia, separa lá. Vai anotando a sua rotina inteira. O que você faz ao acordar, o que você faz depois, o que você faz depois. No trabalho, quais são as atividades rotineiras, quais são as atividades que não são rotineiras, o que está te preocupando hoje. Se você descarregar tudo isso numa lista, né? E essa lista vai ficar gigante, eu tenho certeza que vai ficar com mais de 50 itens. E você depois fizer esse exercício de analisar, parar de executar e analisar o que te faz bem, o que não te faz bem. E o que não te faz bem, por que não te faz bem? Porque você não se sente capaz? Porque é uma atividade que você se sente subjugada? Porque é uma atividade que você não deveria fazer? E a questão é, quando você para e começa a analisar tudo que te causa sofrimento, você começa a fazer algumas perguntas para você. E ao fazer essas perguntas, você nota que na realidade nem todas elas precisariam ser convividas ou ser dessa mesma forma. Será que você precisa efetivamente sofrer tudo que você está sofrendo? Fazer com esse peso que você está fazendo? Será que não existe mesmo outra forma? E a questão é, você não vai conseguir mudar todas as atividades que você não quer de um dia para a noite, mas você vai conseguir ter algum plano em algumas que te fazem mais mal, e você vai conseguir traçar esse processo para que você consiga fazer de maneira diferente. E a questão é, se você não começar questionando aquilo que te faz mal e por que te faz mal e como que você pode ou eliminar essa atividade, porque tem atividades que a gente vai eliminar, certo? Você vai dizer, eu não quero mais fazer essa atividade na minha vida, será que eu posso pagar alguém para fazer essa atividade? Vamos supor que você hoje arrume a casa sozinha, será que você pode pagar alguém para arrumar a casa para você e você não gosta de fazer essa atividade? Será que isso é uma opção? Será que você pode dividir essa atividade, essa responsabilidade com seu marido, com seus filhos, né, com as pessoas que estão em casa? Será que isso é uma opção? Será que você pode pensar em fazer uma outra forma essa atividade? Então, assim, você começa a notar que tem várias maneiras da gente chegar no mesmo resultado. Nem sempre, e isso é um dos fatores que a gente fala muito, né? Quando a gente quer uma atividade pronta, a gente não quer, às vezes, o trabalho dessa atividade. A gente quer as premissas de que ela já esteja pronta. Mas muitas vezes a gente não se dá conta do como a gente tem responsabilidade sobre isso. E a gente acaba executando a atividade sem ao menos se perguntar. Muitas vezes eu tô com o meu time, no dia a dia no trabalho, e eu noto que o meu time já faz os processos de maneira automática, às vezes não se questiona. E muitas vezes ele investiu 50 minutos, 60 minutos numa atividade que ele não deveria estar fazendo. Então, quando você tem clareza, né, e clareza do que você quer, do que você gosta, do que é seu papel, você faz as coisas de maneira diferente. E você começa a se posicionar. E se posicionar, gente, não é o fato de ser uma pessoa ruim, o fato de ser uma pessoa que diz não. Se posicionar é saber que você está usando sua energia para aquilo que efetivamente vai gerar um resultado. Se posicionar é conseguir se sentir empoderada, se sentir culpada. Porque a pior coisa para mim é quando a gente está envolvido com diversas atividades e vem aquele sentimento de culpa. Aquele sentimento que você fica assim, nossa, ai, mas se eu não fizer, como é que eu tiro esse sentimento da minha vida? E a questão é, você precisa olhar para você por partes. Então, a partir do momento em que você acorda, você tem consciência se você está fazendo alguma atividade para energizar a sua vida? Então, o primeiro ponto que a gente falou, né? Quando você escreveu toda a sua rotina, hoje, a sua rotina, em primeiro lugar, começa por você? E você pode achar isso super banal. Ah, mas eu tenho outras questões, eu não posso começar por mim. Só que se você não começar por você, nada mais funcionará bem. Porque você precisa estar bem para dar conta do resto. Se você não estiver bem, quem vai cuidar do resto, da sua vida, dos seus processos? E a questão é, a gente às vezes pode protelar, mas uma hora essa conta chega. Uma hora isso bate a porta. E a gente acabar com esse sofrimento, a gente conseguir racionalizar mais sobre a gente. A gente conseguir olhar mais a nossa rotina. Então, a primeira coisa, quando você acorda, você é a sua prioridade? Se você não é a sua prioridade, aí está um excelente momento para a gente começar a ser a nossa prioridade. Será que você faz coisas que te energizam, que te fazem bem,
que você olha e se orgulha para você, em primeiro lugar? Ou você já sai executando coisas para o mundo, achando que é sua obrigação consertar o mundo? E nesse processo é que quando você muda a sua chave para que você fique no centro, porque você seja a coordenação das ações da sua vida, você percebe que a partir desse momento outras coisas vão desencadeando. Então a questão é, você começa por você? A segunda, você conhece o que te faz mal? Ou você tá no automático e não conhece? Então, por isso, nesse movimento em que você tiver lá suas 4 horas analisando suas atividades, você consegue entender aquilo que você gosta de fazer? Aquilo que você não gosta de fazer? Aquilo que você não gosta, será que a gente consegue fazer de outro jeito? Eliminar? Delegar? Né? Você precisa começar a pensar sobre isso, porque senão você vai viver numa eterna roda de sofrimento. Porque por mais que você não sinta que você é responsável, você é. Você escolhe a toda hora, a todos os processos. Você é responsável pelo seu peso, você é responsável pelo seu estresse, você é responsável pela sua qualidade de saúde, pela sua qualidade financeira da sua vida. Todos os processos são sua responsabilidade. E a questão é, dói, né? Quando a gente analisa e olha, nossa, se essa vida tá sofrida e sou eu que tô fazendo isso comigo, por que a sua vida não poderia ser diferente? Por que a sua vida não poderia ter mais daquilo que você ama? O único fator é você nessa equação. E será que você entende o quão poderoso você é? Então, vamos supor lá no trabalho, quando você fala, mas meu trabalho tem muita coisa, eu não posso deixar meu chefe na mão. E a questão é, isso é um pensamento seu ou isso é realmente realidade? Então, a questão, você faz coisas para você? Você conhece aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal? Terceiro, você interpreta a sua realidade ou a sua realidade é real? Às vezes a gente interpreta o que está no mundo à nossa volta. A gente age por achômetro. Mas é certo que se eu não fizer tal coisa, essa pessoa vai ficar magoada. É certo que se eu não entregar esse resultado, as pessoas vão se sentirem decepcionadas. E será? Será que você não faz muitas assimilações e você não pressupõe que você tem um papel mais importante do que você realmente tem? Será que tudo que você faz não poderia ser planejado na sua agenda? E o pior, você trabalha com a agenda? Porque essa é uma coisa muito importante, tá, gente? Eu hoje sou mãe, sou esposa, né? Sou a Karina, sou uma pessoa. E a questão é, como que eu faço para essa equação da minha vida ela ficar mais harmônica? Como que eu faço para não me sentir pressionada pelo mundo lá fora? E a questão é, você precisa entender um pouco dos seus valores, da sua rotina, do que você quer e do que te gera mais amor e menos sofrimento. Então eu, no passado, eu costumava ser uma pessoa que trabalhava muito para os outros, que ficava até tarde, que não dizia não. E o que gerava isso em mim? Estresse. Gerava tristeza, eu me sentia usada pelo sistema e as pessoas eram promovidas, passavam na minha frente e eu não entendia como. Se eu era uma pessoa boa, se eu era uma pessoa que estava ajudando e agregando para o mundo, por que aquilo acontecia comigo daquela maneira? Por que será que as pessoas não me enxergavam com valor? E a questão é, eu nem ao menos me valorizava quando eu acordava de manhã. Quem é que vai olhar para você com valor se você não olha para você? E a questão é, eu comecei a acordar de manhã, ter um ritual da manhã para mim e testei várias coisas. Comecei, né, meditando, comecei conversando com Deus, depois eu comecei fazendo café da manhã, até que eu achasse algo que me agradasse, algo que quando o despertador acordasse eu soubesse, nossa, agora eu tenho o meu momento, agora eu tenho coisas para mim. E quando você começa a sentir isso, você começa seu dia com paz, você começa seu dia mais centrada, o seu dia com mais energia. E daí você vai olhar sua agenda durante o dia. O que você tem? Será que você hoje está conseguindo separar a sua agenda para ter blocos de planejamento? Será que você tem metas diárias de coisas que você quer entregar? Isso era uma coisa que no passado eu não tinha, eu achava que eu era obrigada a entregar tudo que estava na minha agenda. Eu lia meus e-mails a toda hora. E a questão é,
as mesmas 24 horas existem para todos nós. Essa é a única coisa democrática que a gente tem. São as mesmas 24 horas. E a questão é, será que eu separo a minha rotina em blocos de tempo? Né? Será que eu consigo ter blocos para planejamento? Será que eu consigo ter blocos para poder pensar em mim e me desenvolver? Às vezes a empresa espera que você faça alguns treinamentos online, que você faça benchmarkings. E a questão é, se você não colocar isso tudo na agenda, quando que isso vai ser feito? Aí você vai dizer, não, mas eu tive muito trabalho e eu não consegui. E a questão é, será que não é uma questão de priorização? Será que esse sofrimento no trabalho não tem a ver muito mais com uma desorganização da nossa vida, do que a gente pretende? Será? E nesse sentido que eu quero que você questione. Por quê? Porque quando você começa a se responsabilizar, literalmente, né? Você acorda e fala, eu tô dando atenção para mim, eu conheço a minha função e eu sei o que eu preciso entregar, e eu sei aquilo que eu gosto, e eu sei aquilo que eu não gosto, e aquilo que eu não gosto. Eu começo a pensar em como fazer diferente, e nem sempre, gente, a gente vai conseguir anular aquilo que a gente não gosta, mas a gente precisa reconhecer. A gente precisa não se sentir refém. E a questão é, será que todos os assumptions, né? Todas as preposições, as presunções que eu faço da minha vida são verdadeiras? E a questão é, eu questiono alguma coisa para alguém? Será que quando alguém me pede uma atividade, eu acho que aquilo tem que ser entregue naquele momento, eu sequer perguntei? Será que eu perguntei se isso tem que ser feito dessa maneira? Será que eu esclareci? E a questão é, quando eu comecei a parar de achar que eu sabia o que eu tinha que fazer, ou que eu sabia a expectativa do que a pessoa esperava de mim, minha vida mudou. Por quê? Porque eu comecei a planejar minha vida em blocos de tempo. Então a questão é, se eu acordo hoje de manhã, e daí vamos supor aqui, ó, vou separar meu dia, né? Vamos supor que a gente tenha 8 horas para dormir, né? 8 horas para trabalhar e 8 horas de descanso, né? Digamos assim, que a vida fosse um perfeito reloginho, né? E a questão é, tem uma parte do bloco da manhã, tem uma parte do bloco do trabalho, né? Que são as 8 horas do trabalho, e tem uma parte ali depois do sono, que deveria ser 8 horas. Então, a gente tem uma parte da manhã, que seria pra gente, uma parte depois e uma parte das 8 horas de sono. E a questão é, será que eu consigo enxergar eu na minha vida sabendo o que eu quero fazer da minha rotina? Ou eu já acordo cansada, estressada e daí eu vou pro trabalho, eu não olhei sequer a minha agenda e as coisas vão acontecendo e depois eu me sinto assoberbada pelo mundo, mas a questão principal é, será que eu tenho controle? Será que eu tenho esse controle da minha vida? Será que eu tô no controle das minhas tomadas de decisões? Ou será que eu só tô vivendo as consequências das escolhas que eu nem sei que eu tô fazendo? Então, se eu escolhi dormir um pouco mais, se eu escolhi ver um filme ontem à noite, eu tenho que entender as consequências que isso tem na minha vida. Eu tenho que entender, e ok, vai ter dias que a gente vai dormir um pouco menos porque a gente quer fazer uma atividade, mas a questão é, você é 100% responsável pelo seu dia, né? E se esse sofrimento no seu horário de trabalho, esse é um ponto, gente, como é que a gente não vai conseguir trabalhar das 8 às 5 ou das 9 às 6? Precisa dar tempo. A gente precisa dar conta da nossa rotina. E se você é que nem eu que tem equipe, você ainda é mais responsável. Você precisa achar uma forma que a sua equipe consiga trabalhar aqui. Por quê? Porque quando ela tá fora, ela tem que curtir a família, ela tem que ver um filme bacana, tem que ler um livro bacana. Para quê? Para que ela consiga se sentir mais empoderada para conseguir trabalhar, consiga se sentir mais motivada. Se você sufoca as pessoas aqui tirando as horas úteis de vida com a família, com descanso, para o trabalho, isso não vira trabalho, isso vira sofrimento. E a questão é, você precisa começar a trabalhar com blocos de tempo na sua vida. E o primeiro bloco de tempo que eu falo é para você. Então, você acorda, você precisa se priorizar. A gente funciona basicamente que nem o celular. A gente precisa recarregar nossa energia, precisa atualizar os nossos dados, precisa saber, porque senão vai chegar na metade do dia e eu vou ficar sem bateria,
vai chegar, ele vai performar e vai começar a dar defeito, não vai ter memória porque eu não deletei as coisas importantes. E a questão é, a gente às vezes julga que a gente pode viver meio que sendo levado pela vida. E não, a gente tem controle da nossa vida. Você decide o tempo todo. Então, nesse seu bloco de tempo, da sua semana, você tem que pensar, como que eu faço para as atividades de rotina, para as atividades de projeto, para as atividades de desenvolvimento, para as atividades de relacionamento serem divididas na minha rotina. E a questão é, às vezes a gente vai ter que dar um passo para trás, não assumir tantos processos, às vezes a gente vai ter que negociar prazos. E assim, isso já acaba acontecendo indiretamente, tá? Porque quando você assume tudo, você não dá conta de tudo, as coisas ficam atrasadas, você acaba sofrendo. E a questão é, imagina o quão benéfico é na sua agenda se você tem uma apresentação para fazer e você separa um tempo para fazer essa apresentação. Né? E você vai se testando, olha, eu demoro tanto tempo para fazer uma apresentação de 1 hora. E daí você vai se conhecendo e você não vai sofrendo mais ou usando o seu final de semana ou usando as suas horas, os seus outros tempos úteis para isso. E nesse processo de você começar a entrar no seu controle, você entende que todas as ações são responsabilidade sua. Então, sim, você precisa conhecer a rotina que você quer ter. Por que não fazer coisas que são boas pra gente? Por que não começar por você? Por que não olhar a sua semana e ver aquilo que você pode se comprometer? Por que não, depois do seu trabalho, ter o tempo de família, tempo de lazer, tempo de esporte, o que quer que seja? Você é um ser humano completo e você precisa entender que sim, vão ter tempos em que o trabalho vai ocupar às vezes uma fatia da vida pessoal e vão ter tempos que isso não precisa. E a questão é, se eu não me questionar e não analisar quais são as atividades que me causam sofrimento e não tentar, aos poucos, fazer uma delegação, uma eliminação, uma otimização, uma automatização, o que quer que seja da minha rotina, eu não consigo chegar num lugar positivo. E a questão é, dormir é essencial para quem quer ter alta produtividade. Dormir é essencial. A gente acha às vezes, eu vou dormir menos e vou fazer aquela atividade. E você se engana, porque você já chega pela metade na atividade. Você já chega cansado antes mesmo de começar a atividade. Então, assim, entender que nós somos seres humanos, que nós somos seres imperfeitos e complexos, e a gente precisa sim entender que o trabalho não é o centro da nossa vida, e se ele está nos causando sofrimento, é porque a gente está gerando esse sofrimento na gente. E a gente tem que começar pela gente mesmo, a entender o porquê que eu estou aceitando esse tipo de tarefa. O que essa tarefa diz sobre mim? Será que eu tô com medo do quê? Que aconteça o quê? E será que eu tô dando conta, dizendo sim para todo mundo? Olha a sua agenda, olha a sua rotina. Você tem que se orgulhar do seu trabalho tem que ser bom para você. Você tem que ter vontade de pesquisar coisas diferentes, fazer coisas diferentes. E para mim, um dos fatores que são um termômetro é quando a gente fica fazendo por mais de 6 meses a mesma tarefa sem melhorar essa tarefa, porque tem alguma coisa errada. E assim, às vezes, e eu tô dizendo porque agora eu tô numa área nova, né? Às vezes a gente começa com muitas coisas pendentes, com muitos processos. E a questão é, a gente tem que se dar um prazo. Isso vai durar X tempo na minha vida, depois não vai durar mais. A gente precisa olhar e sentir que a gente está no controle. E estar no controle é a gente se conhecer. E quando a gente começa a entender, né, naquela roda que eu tava comentando com vocês, que somos nós que fazemos a nossa rotina, porque isso, a nossa rotina vai depender total do foco que a gente tem. Então a gente tá aqui, a gente entender que a gente tem um foco, qual é o nosso foco principal? O que a gente quer? Qual é a nossa entrega no trabalho? E eu acho que esses pontos que às vezes a gente não se questiona, às vezes passa batido e você acaba sobrevivendo com as coisas que vão acontecendo à sua volta e se sentindo cada vez mais sobrecarregada. E será que precisa? Será que a gente não consegue acabar com o sofrimento no trabalho? Será que se você se fizesse mais perguntas, se você conversasse com outras pessoas, se você olhasse para sua rotina de forma diferente, não saísse fazendo, será que você não conseguiria propor uma forma de trabalho ainda melhor? E é isso que eu quero propor
E é isso que eu quero propor para você. Olhe a sua vida, olhe a sua rotina e comece aos poucos. Se você hoje acorda de manhã e não faz nada para você, você não vai conseguir mudar a sua vida porque você não olha nem para você como prioridade. Por que que o mundo vai olhar? Me diz. Se você não olha, não faz um café da manhã para você, não medita, não faz qualquer coisa que te faça bem, toma um banho quente, escolhe uma roupa legal para ir trabalhar, por que que o mundo vai dar atenção a você? Por que que os processos vão ser mais fáceis se você não torna a sua vida mais fácil? E a questão é, o ócio, que a gente chama, né, do ócio criativo, ele é importante. Porque são nos intervalos que a gente sedimenta as ideias, são nos intervalos que a gente amadurece os processos. E toda vez que você fizer uma atividade, você vai se perguntando: será que eu não consigo fazer essa atividade de forma mais rápida? Será que eu não consigo fazer essa atividade de forma mais eficiente? Será que eu não tenho um sistema diferente? E você o quê? Vai notando que a partir do momento que você vai perguntando, que você vai atraindo no universo nessas perguntas, você vai mudando a sua rotina. Mas a questão é, quando você assume que não tem nada a fazer, você tá certo, não tem nada a fazer. Agora, se você acredita que você pode fazer diferente, é porque você pode e vai fazer diferente. Então, como que a gente acaba o sofrimento? Me diz, como que a gente sai da roda do sofrimento? A primeira questão é se dando conta de que você é a causa do seu sofrimento. Não existe mais ninguém além de você que causa esse sofrimento. E a questão é como que eu me responsabilizo? Então a questão é conheça a sua rotina, né? Conheça a sua rotina. O que te faz bem, o que te faz mal, o que você precisa mudar. Faça atividades por você primeiro. Por quê? Porque o mundo precisa entender que você se ama, que você se valoriza, que você se merece. Ter um posicionamento da vida é quando a gente efetivamente consegue se olhar com um olhar diferente. Se você não consegue nem ao menos acordar de manhã e fazer algo para você, nem que seja um café preto, né, comer um mamão, ir para sacada, para janela, rezar, ver o sol, fazer algo que seja para você, que te deixe cheio de energia como rotina, como que você vai conseguir mudar o resto? Como que você vai conseguir deixar a sua vida mais feliz se você não começa se deixando mais feliz no início do dia? Aí não vem me dizer que você não consegue 5 minutos para você acordando mais cedo, olhando para você de maneira diferente. E a questão é, você olha para sua agenda, será que ela está separada em blocos de tempo? Será que você faz isso proposital ou você vai deixando tudo entrar na sua rotina, no seu dia? E a questão é, não tem a culpa do chefe, não tem a culpa do marido, a gente se deixa fazer esse processo. E a questão, se você ainda não consegue enxergar a sua responsabilidade, você não vai ser capaz de mudar. Porque o mundo não vai mudar à sua volta. É você que muda a forma que você interpreta o mundo. É você que muda a forma como você reage sobre as situações. E quando você tiver esse posicionamento mais claro do que você quer, do que você acredita, do que você gosta, do que você não gosta, você vai achando soluções aos poucos de eliminar esse sofrimento. Então, vamos supor, você chega em casa e é muito penoso para você fazer a janta dos seus filhos. A questão é, será que você precisa fazer a janta se é algo que te irrita tanto fazer a janta dos seus filhos? Será que seu marido não pode fazer? Será que é uma coisa que ele gosta de fazer? Será que se você tem a ajuda de alguma empregada ela não pode fazer? Será que não tem um lugar que tenha comida pronta que você pode comprar? Então a questão é, a gente precisa entrar no mood, né? No mood que eu falo, né? No modo de solução da nossa vida. E a questão é parar de achar que a gente precisa conviver com o problema, parar de achar que a gente precisa conviver com o sofrimento. A gente não precisa e não tem que e não vai mais. Só que se você não botar você como protagonista da sua vida e começar a entender que é você que tem que olhar para você, que você tem que conhecer o que você gosta, o que você não gosta, e você tem que começar a analisar aos poucos esse processo, você vai ficar nessa roda se sentindo empurrada pelo universo, sentindo que você tem mau tempo para dormir, você começa a ter dores, você começa a ficar triste, e tudo isso no final do dia te gera resultados de infelicidade. Você não consegue se sentir feliz e completo se você pensar dessa maneira. E por isso que eu tô aqui. Por quê? Porque eu já fui essa pessoa no passado, pessoa que fazia um monte, que não se colocava em primeiro lugar.
E a questão é, deu o dia do basta na minha vida. Esse dia do basta na minha vida provocou com que eu olhasse para minha rotina e eu pensasse o que eu quero fazer que me faz feliz. Eu tenho que ter no mínimo 80% das coisas que eu faço no meu dia que me fazem bem. 80%. Eu não posso conviver com uma vida infeliz. E você também não. E a questão é como que a gente para então de conviver com uma vida infeliz? A gente só para quando a gente olha e vê o que está ao nosso alcance. O que não estiver ao seu alcance não tem que ser mudado, né? Na famosa frase, o que não tem solução, solucionado está. E a questão aí, o que tem solução na sua rotina, na sua vida? Se para você é super importante dormir mais, durma mais. E faça outras questões na sua rotina, mude seu dia, né? A gente tem, às vezes, mania de achar que a gente tem que viver aquele sofrimento, tem que viver aquela rotina. E a questão é, a gente não precisa, não tem que nada. Na verdade, esse tem que tá na sua cabeça. É você que interpreta. E assim, se em algum momento você recebeu uma tarefa do seu chefe, você se sentiu pressionado, será que realmente é uma pressão? Ou será que você não está interpretando isso como uma pressão? Então, saber perguntar, né? Para mim, uma das principais ferramentas que nos ajudam é perguntar, analisar, pausar, sair do modo automático, né? E quando a gente faz isso, a gente consegue ter resultados incríveis, porque a gente conta com a ajuda das pessoas, a gente começa a pensar, né, nesse modo solução de fazer algo melhor e de focar na vida que eu quero ter. Então você só vai conseguir ter a vida que você quer ter quando você colocar isso na sua cabeça, de que o que eu quero fazer hoje que me faz feliz. Você tem que acordar e fazer algo para você. Você tem que acordar e agradecer o mundo porque você está feliz e não acordar com aquele sentimento de que você já acordou devendo para o mundo. Então, para que você acabe com esse sofrimento, você precisa se conhecer. Você precisa parar um dia na sua agenda, anotar a sua rotina, enxergar, analisar o que você gosta, o que você não gosta, o que você não gosta, o que é possível ser feito agora. E o que não é possível, você vai deixando lá e vai fazendo aos poucos. Se você tem tarefas complexas, você está agendando tempo para fazer essas tarefas ou você está usando o seu tempo livre para fazer isso? Você tem 8 horas úteis no seu trabalho. Você precisa fazer dentro dessas horas úteis. E se você falar, mas eu sou envolvido em um monte de reuniões, em um monte de processos, é porque você não está se perguntando. Será que você tem que participar de todos os fóruns? Será que é você que tem que entregar todos esses processos? Será que você não tem que sinalizar algumas coisas? Então pense o quanto você é protagonista da sua vida. Você não é coadjuvante da sua própria novela da vida. Você é o ator principal. E o ator principal, ele sempre se dá bem no final, ele sempre é feliz no final. Só que se você não consegue se enxergar, você só se enxerga como coadjuvante na sua vida, você não tem como atuar de maneira diferente. Então, minha proposta para você é: como que você acaba com o sofrimento? Você começa conhecendo a si mesma. Você começa colocando você em primeiro lugar quando você acorda. Você começa questionando aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Você começa sabendo planejar as atividades que são complexas, você começa sabendo fazer mais perguntas. Gente, não é da noite para o dia que a gente começa a ter uma vida com menos sofrimento e mais felicidade. Mas tudo começa com o primeiro passo. Tudo começa da gente conseguir se olhar, se analisar e se orgulhar das tarefas, né? Nada melhor do que a gente conseguir ter uma atividade que a gente fazia em 3 horas e começou, trabalhou ela e hoje a gente faz em 30. Ou uma atividade que não era preciso fazer, a gente questionou, influenciou alguém e não precisa ser feita mais. Então pensa, o quanto tem o poder de tomada de decisão na sua mão. O quanto que é preferível que você seja protagonista da sua vida e você decida mais por você. Então, o responsável pelo seu sofrimento é você. É só você. Veja as escolhas que você faz todos os dias. Analise o formato com que você trabalha todos os dias. E entenda que a cada vez que você diz sim ou diz não, você está escolhendo as consequências. Às vezes não é de maneira automática, às vezes você não está de maneira consciente entendendo o que você está escolhendo, mas você está. E quando você se der conta disso, você vai parar e usar as pausas de 30 segundos, 1 minuto, para conseguir responder com mais assertividade.
E aí vão estar as respostas para muitas das coisas que você busca na sua felicidade. Eu espero que as dicas de hoje tenham te ajudado muito a você entrar no mood do não sofrimento. Por quê? Porque você é o protagonista da sua vida. É você que vai decidir ter uma vida melhor. Então, vem comigo nesse caminho para que a gente consiga efetivamente parar de sofrer e, passo a passo, gradualmente, a gente consiga se tornar pessoas ainda melhores, ainda mais felizes, tendo a vida que a gente merece. Um super beijo no coração.